Olá, meus amores, bom dia. Vamos começar mais um dia de aula. Saímos do projeto Meio Ambiente e vamos entrar no projeto Junino, nosso projeto Nordeste, né? Projeto que é a nossa cara. Gostoso como essa época, né, gente? Então, para iniciarmos esse novo projeto, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Bom, nós vamos estar trabalhando os valores, a cultura, as características do nosso Nordeste nesta época junina. Vamos buscar poesias, né? Em grandes pessoas como Braulio Bessa, um dos nossos grandes representantes, Braulio Bessa. Em músicas, vamos buscar também na comida típica. São características nossas, nordestinas, dentro dessa vivência, né, da época junina. Não vai ser gostoso? Eu acho que vai ser demais esse projeto. Então, você já está convidado a participar ativamente conosco desse novo projeto. Projeto que é a nossa cara, a cara do nosso Ceará, a cara de coisa boa e gostosa. Então, vamos juntos? Vamos participar? Então vamos agradecer por esse nosso Ceará lindo. Senhor, nós te agradecemos porque vivemos em uma terra ensolarada, onde tem praias maravilhosas, uma beleza natural incrível. Esse sol aquecendo todos os dias. Vivemos assim em um ambiente abençoado, onde nós podemos contemplar uma natureza exuberante. E nós te agradecemos, Senhor, por essa natureza. Nos ensina sempre a saber cuidar dessa natureza, a saber preservar essa natureza. Amém. Então, que Deus abençoe cada cearense, cada nordestino, cada aluno, cada profissional, cada família desse nosso rico Ceará, desse nosso riquíssimo Nordeste. Nossa aula de hoje é matemática e nós vamos trabalhar comparação de frações. O que seria essa comparação de frações? Comparar significa analisar. Vamos analisar se ela é maior, se ela é menor, se são iguais. É isso que nós vamos fazer hoje, né? Comparar, analisar as frações e descobrirmos qual é maior, qual é menor, como fazer para saber isso. Então, nós temos alguns casos. Para comparar frações, usamos os sinais menor que, maior que e igual. Na comparação de frações, devemos observar 4 fatores. Primeiro, só é possível comparar frações que estejam relacionadas com o mesmo inteiro. Vamos ver o exemplo. Aqui é dado este exemplo aqui. Nós temos uma fração circular que foi dividida em 4 partes e foi tomadas 2 partes. Foi dividida em 4 e foram tomadas
duas partes. E nós também temos uma barra. Oh, está escorregando a minha régua. Nós temos uma barra que também foi dividida em 4 partes e que também foram tomadas 2 partes. Mas nós não podemos comparar porque são inteiros diferentes, né? São inteiros completamente diferentes. Então, nós não poderemos fazer essa comparação. Agora, se nós tivéssemos 2 barras, nós conseguiríamos fazer essa comparação. Aqui é porque um é círculo e o outro é barra. Então, nós não vamos comparar. Então, só podemos comparar se os inteiros forem iguais, né? Se estivermos relacionando o mesmo inteiro. Ou seja, círculo com círculo, barra com barra, né? Agora vamos para o próximo. Esse é o primeiro caso. Primeiro caso, você só vai poder comparar se os inteiros forem iguais. Barra com barra, círculo com círculo. Segundo caso aqui. Quando as frações as quais pretende se comparar tiverem denominadores iguais, vamos lá. Vamos para a barrinha novamente. Frações com denominadores iguais. Ó, em uma foi tomado 2/4, na outra 3/4. O que nós vamos fazer? Como os denominadores são iguais, a gente vai comparar os numeradores, ok? Então, basta você observar os numeradores. Então, nós vamos ter 3/4 maior que 2/4, certo? 3/4 maior que 2/4. Basta a gente comparar o numerador. A menor fração será aquela que tiver menor numerador. Então, a menor fração, 2/4. Menor fração de acordo com o menor numerador. Isso neste primeiro caso em que os denominadores são iguais. Denominadores iguais, você basta comparar os numeradores. Vamos para um outro caso. Quando as frações, as quais pretende se comparar, tiverem numeradores iguais, aí ó, o caso já está invertido. Quando tiverem numeradores, a parte de cima, todos os numeradores forem iguais e os denominadores forem diferentes, a maior fração será a que tiver o menor denominador. Presta atenção que nós estamos falando aqui de a maior fração ser aquela que tiver menor denominador. Então, vamos colocar como exemplo 1/4
meio, 1/8. Todos os numeradores são iguais. Então, a gente vai buscar comparar quem? Os denominadores. E aqui a regra diz que a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, a maior aqui vai ser, ó, 1/2. Então, vai ficar 1/2 maior que... Quem vem depois? 1/4, né? Maior que 1/4. E 1/4, ele é maior que 1/8. Certo? Ou se você for botar do menor, já sabe que o menor é esse. 1/8, ele é menor que 1/4, ele é menor... E 1/4 é menor que 1/2. Mas se você estiver buscando a maior, aí você já sabe. Eu busco a maior pelo menor denominador. Ok? Vamos adiante. Tem outro caso aqui a ser estudado, outra regra. Quando as frações tiverem numerador e denominador diferentes, devemos reduzir os denominadores a um mínimo múltiplo comum para conseguir compará-las. Certo? Tiramos o MMC dos denominadores. Substituímos os denominadores pelo MMC encontrado. Dividimos o MMC pelo denominador da fração de origem e multiplicamos o resultado pelo numerador. Nós vamos já fazer aqui para você poder ir entendendo. Cadê? E multiplicamos o resultado pelo numerador da mesma fração. Agora podemos comparar as frações, pois elas estão com o mesmo denominador. Aí, depois que você fizer todo esse processo, você volta lá para aquela regrinha lá do início, que é essa aqui. Quando os denominadores estiverem iguais, você vai buscar comparar só os numeradores e ver quem é maior, quem é menor. É, 5/7 e 4/9. Pronto. Numeradores diferentes, denominadores diferentes. O que é que nós vamos fazer? Tirar MMC. De quem? Dos denominadores, para nós chegarmos a um mínimo múltiplo comum. Vamos lá? 7, eu posso dividir por quanto? Sabendo que ele é primo por ele mesmo, né? Mas como 9 eu posso dividir por 3, aí a gente vai começar pelo 3. Repete o 7. 9 eu posso dividir por 3, que dá 3. Repete o 7 novamente. 3, vou dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, que dá 1. Agora o 7 eu vou dividir por ele. 7 dividido por 7 dá 1. E multiplicamos. 3 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 7,
63. Muito bom. Agora vamos fazer do jeitinho que a regra manda, bem devagarinho. É importante a gente observar e ir devagar nessa parte, que essa parte aqui ainda vai ser muito usada por vocês. Lá nas adições, nas subtrações de fração, você vai usar muito. Então, presta atenção nesse método. Que denominador nós encontramos? 63. O que a regra manda? Que eu pegue esse 63, divida pelo denominador de origem. 63 dividido por 7. E multiplique o resultado pelo numerador. Certo? Aqui nós temos 63 também, já que nós igualamos os denominadores. Vou fazer o mesmo processo. 63 vai ser dividido por 9 e multiplicado pelo numerador, que é 4. Pronto, agora vamos para os resultados. 63 dividido por 7 dá 9. E 9 vezes 5 dá quanto? Ó, 63 dividido por 7 dá 9. 9 vezes 5, 45. Vamos para a segunda fração. 63 dividido por 9 dá 7, né? Muito bom. E 7 vezes 4, 28. Ó, 63 dividido por 9 deu 7. 7 vezes 4, 28. Agora nós podemos comparar. Nós temos 45, 63 avos. 28, 63 avos. Quem é maior? Aquela que tiver o maior numerador. Então, 45 é maior que 28. Vamos ver, então. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que 5 sétimos é maior que 4 nonos. Já que quando eu faço todo esse processo, a fração equivalente a ele, ó, é maior. Então, 5 sétimos é maior que 4 nonos. Lembrando, né, tem um lembretezinho aqui, só podemos comparar frações relacionadas a um mesmo inteiro. Ok. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia aqui. Tem outras formas, tia? Sempre tem, né? Sempre tem algum jeitinho mais simples da gente trabalhar. Nós vamos já começar a nossa atividade aqui na página 60, que vai até a 62. Vou só beber água, que a minha garganta tá seca, e você já vai se preparando.
Vamos lá. Edivaldo comprou um saquinho de confeitos e os distribuiu para seus sobrinhos. Edísia ganhou 5 onzeavos dos confeitos. Marina ganhou 2 onzeavos dos confeitos. Juliano ganhou 3 onzeavos dos confeitos. E Marcílio ganhou 1 onzeavo dos confeitos. Bom, aqui tá simples porque todos os denominadores são iguais. Então, vamos procurar ver quem ganhou a menor fração dos confeitos. E como é que eu sei disso? Tá lá no iníciozinho das nossas regras, na segunda delas. O que é que diz? Se os denominadores são iguais, eu vou comparar o numerador. E o menor numerador será a menor fração. Observando aí os numeradores, qual é o menor numerador? Tu lembra o que é o numerador? É a parte de cima, né? Então diz aí, qual é o menor numerador? Quem foi a criança que ganhou a menor fração dos confeitos? Tá fácil, né? Vamos lá. A criança que ganhou a menor fração dos confeitos foi o Marcílio. Por quê? Olha a fraçãozinha dele, foi 1 onzeavos. Letra B. Escreva o nome da criança que ganhou a maior fração dos confeitos. Quem foi? Aquela criança que está com o numerador maior. Muito bom. Então, vamos lá. É a Edísia, né? Edísia. Ordene as frações na ordem decrescente. Como é decrescente, gente? É do maior para o menor, certo? Então, organiza aí essas frações em ordem decrescente, colocando o sinal adequado, tá bom? Fulano é maior que cicrano, cicrano é maior que beltrano, vamos lá. Quem é a maior? É a fração da Edísia. E qual é ela? 5 onzeavos. É maior que quem, gente? Maior que o Juliano, que ganhou 3 onzeavos. E o Juliano é maior que a Marina, que ganhou 2 onzeavos. E a Marina é maior que, ó, a fração dela é maior que a do Marcílio, que só ganhou 1 onzeavos. Pronto, estamos em ordem decrescente, da maior para a menor. Organize as frações a seguir em ordem decrescente. Olha agora, o caso está invertido, cuidado. Todos os numeradores são iguais. Observe então o denominador. Neste caso aqui, o maior denominador
é aquele com menor algarismo, certo? Então, vamos organizar bem bonitinho. Vamos lá. É a segunda questão. Dá para ver? Dá. Na segunda questão, nós temos. Vamos organizar. Vamos procurar o menor denominador. Quem é? Daqui, ó, nós temos 5, 8, 2, 7, 18, 9, 3. Quem é o menor? Tia, é o 2, é 1/2. Muito bem. Então, esse 1/2 se torna a maior fração. Por quê? Porque ela tem o menor denominador. Tá bom? Então, vamos lá. 1/2 é maior que... Quem é o próximo? 1/3. 1/3 é maior que 1/5, que é maior que 1/7 e é maior que 1/8, que também é maior que 1/9 e é maior que 1/18. Pronto? Mas por que foi assim? Por causa dos numeradores, porque todos os numeradores estavam iguais. Tem que se observar isso. Tá vendo as diferenças? Vocês conseguem guardar isso direitinho. Neste item, nós também estamos em ordem decrescente, mas o que nós observamos foram os numeradores, porque todos os denominadores eram iguais. Aqui o caso foi invertido. Todos os numeradores eram iguais. Então, nós observamos os denominadores. E o maior é o que tiver menor denominador. Seguindo adiante. Em um jogo, Jussara conseguiu fazer na primeira rodada 11/13 dos pontos que disputou e 14/26 na segunda. Em que rodada Jussara fez mais pontos? Bom, nós temos numeradores diferentes, denominadores diferentes. O que é que nós vamos fazer? MMC. Vamos lá. Lá na sentença, onde tem aí escrito sentença, você vai colocar terceira questão. Aí onde tem sentença, você bota MMC de 13 e de 26. E vamos para o cálculo. Vamos para o cálculo. Nós temos 11/13 e temos 14/26. Vamos tirar o MMC. Começamos por 2, porque nós temos 26, que é um número par. Então, vamos lá. 26 dividido por 2 é igual a quanto? 13. Baixamos o 13 aqui, né? Que não foi mexido, não foi dividido. Agora temos 13 e 13.
13 é por quanto? Por ele mesmo, não é, gente? Por quê? Porque ele é um número primo. Então, vou dividir por ele mesmo. 13 dividido por 13 deu 1, 13 dividido por 13 deu 1. Pronto. Temos 2 vezes 13, que é igual a quanto? 26. Pronto, o MMC de 13 e 26 é 26. E eu também já poderia saber disso? Sim, por causa daquela questãozinha de serem múltiplos, né? E 26 é um múltiplo de 13. Vamos lá. Fazer daquele jeitinho, gente. Encontramos um denominador comum, que é 26. E agora vamos, 26 dividido por 13, olha só, tem que dividir por 13 e depois multiplicar por 11. E esse aqui, vamos dividir 26 dividido por 26 vezes 14. E vamos ver quanto é que vai dar. 26 dividido por 13 vai dar o quê? 2, né? Porque 2 vezes 13 não dá 26. Então, dá 2. E 2 vezes 11 dá quanto? 22. Muito bom. Então, nós temos 22, 26 avos na primeira. Vamos ver a segunda. 26 dividido por 26 vai dar 1. 1 vezes 14 é 14. Temos 14, 26 avos. E agora já podemos comparar. Estamos com denominadores iguais. Quem é que nós vamos comparar? Os numeradores. 22 é maior que 14. 22, 26 avos é maior que 14, 26 avos. É que você vai responder agora na perguntinha aqui sobre a Jussara. Jussara fez mais pontos na primeira ou na segunda rodada? Lembre que isso aqui, ó, está equivalente a essa aqui, ó, que é a primeira rodada, certo? Se ele é maior, então esse aqui também é maior que aquele outro. Então, sua resposta. Bote aí a sua respostinha, vamos. Jussara fez mais pontos na primeira rodada. Ok? Tá dando para ver? Jussara fez mais pontos na primeira rodada. Copiem. A tia vem já apagar.
Pronto, né, amores? Vamos lá. Vamos para a nossa quarta questão. Praticando, exercitando, né? Quarta questão. Compare as frações usando o sinal de maior que ou menor que. 3/6 e 3/9. Vamos lá. Um de cada vez. Temos o que, gente? Numeradores iguais. Nós temos numeradores iguais, denominadores diferentes. Como é que eu faço? 3/6 é maior ou é menor que 3/9? Quando os numeradores são iguais, eu observo quem? O denominador. A maior fração será aquela que tiver menor denominador. Quem é menor? O 6 ou o 9? O 6, né? Então, 3/6 é maior que 3/9. Certo? Observou quem? O denominador. Vamos novamente. 2/8. Eu não vou nem botar o tracinho aqui no meio para não confundir. E 2/10. Pronto. 2/8 e 2/10. Novamente, temos numeradores iguais, denominadores diferentes. Como 8 é menor que 10, ele se torna uma fração maior. Então, 2/8 maior que 2/10. Próxima. 5/10 e 5/4. Mais um caso de numeradores iguais e denominadores diferentes. Quem é maior aqui? Olha só. Lembre que a maior fração é aquela que tiver menor denominador. Então, eu tenho que ler 5/10 é menor que 5/4, tá? Ela vai ficar menor, já que este denominador aqui torna essa fração maior. Então, 5/10 menor que 5/4. Próxima. 9/2 e 3/9. Vamos fazer quem, gente, para a gente descobrir isso daqui? MMC. Se quiser, pode fazer aí um caderninho, o seu cálculo, ou até no cantinho do livro, tá? Vamos lá. Vamos tirar o MMC de 2 e 9. 2 é por 2, que dá 1. Vou repetir aqui o 9. 9 é por quanto? É por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 é dividido por 3, que dá 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Encontramos aí o denominador comum. Aí vamos dividir. 18 dividido, eu vou dividir logo direto, tá? Só para você ver como é que faz. Ó. 18 dividido por 2.
dá 9. 9 vezes 9, 81. 18 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Como agora nós temos denominadores iguais, nós vamos analisar as frações pelo seu numerador, né? Pelo seu numerador. 81 18avos vai ser maior que 6 18avos. E 81 18avos equivale a quem? A 9 meios. Então, 9 meios maior que 3 nonos. Ok? Próxima. 4 quintos e 2 quintos. Vamos lá. 4 quintos, 2 quintos. Numeradores estão iguais. Denominadores estão iguais. Vamos comparar os numeradores. 4 é maior que 2? Sim, né? Então, 4 quintos maior que 2 quintos. 4 oitavos agora. 4 oitavos. E 4 sétimos. Quem é que está igual aqui? São os numeradores. Numeradores iguais. Vou comparar denominadores. O maior é este aqui, ó. Por quê? Porque quanto menor for o algarismo, maior vai ser ele em fração, né? Então, essa é a maior fração. O que é que eu faço? Como é que eu leio isso aqui? 4 oitavos se torna menor que 4 sétimos. Vamos para as próximas. Três meios, não, 8 quintos e 8 terços. Mesmíssima coisa, né, gente? Acabamos de fazer bem aqui, ó, certo? Os numeradores estão iguais. Comparamos quem? Os denominadores. Eu já sei que o menor denominador se torna a maior fração. Então, como é que eu vou ler isso daqui? 8 quintos é menor que 8 terços. Próxima. 3 meios e 3 quintos. Mesmo caso. Numeradores estão iguais, denominadores diferentes. O menor será a maior fração. Então, 3 meios é maior que 3 quintos. 7 décimos e 6 décimos. 7 décimos e 6 décimos. Denominadores estão bonitinhos, todos iguais. Comparamos quem? Numeradores. Numerador menor, menor fração. Então, 7 maior que 6. 7 décimos maior que 6 décimos.
e 7 décimos e 6 terços. Como é que eu consigo comparar? Tiramos MMC mais uma vez, vamos lá. MMC de 10 e de 3. Vou dar um descanso aqui com esse pincel. De 10 e de 3. 10 é por 2, que dá 5. Baixamos o 3. 3 é por 3, que dá 1. Baixamos o 5 aqui, ó. 5 vai ser por 5, que dá 1. Pronto. Vamos ver. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 5, 30. Nós encontramos um denominador comum de 10 e de 3, que vai ser igual a 30. Vou apagar aqui para a gente poder fazer aquele cálculozinho da fração. Ó, 30 e 30, né? Denominadores agora estão iguais. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 7, 21. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 6, 60. Agora nós temos os denominadores que estão iguais e vamos comparar os numeradores. 21 é maior que 60 ou é menor? Menor, né? Muito bom. Então, vamos lá. 21 menor que 60. Então, 21 30avos menor que 60 30avos. Como esse 21 aqui, ó, 30avos equivale a 7 décimos, então eu já sei que 7 décimos é menor que 6 terços. Tá bom direitinho? Tá, né? Então copiem, confiram. Enquanto a tia vai lendo aqui a quinta questão. Desafio: mostre que você está craque na comparação de frações. Josiane tem como meta fazer 200 salgadinhos todos os dias, mas sua produção está em baixa e nos últimos 3 dias ela só fez. Vamos lá, os 3 últimos dias, ó. Hoje ela fez 12 17avos da meta diária. Ontem, 13 18avos da meta diária. E anteontem, 13 15avos da meta diária. Em que dia ela se aproximou mais da meta que deveria alcançar? Vamos fazer o quê? MMC. De quem? Dos denominadores. 17, 18 e 15. Vamos lá. Quinta questão. Na sentença, você vai colocar
MMC de... Opa, 17 primeiro. 17, 18 e 15. E vamos para os cálculos. 17, 18, 15. Começamos por quem? Pelo 2, né? Temos um número par aqui, ó. Eu posso começar por 2. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Baixo 17 aqui, que não foi decomposto, nem o 15. Pronto. E agora, eu vou por quem? Por 3. Não é isso que eu vou por 3. O 9 dá por 3, o 15 dá por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3 deu 3. 15 dividido por 3 deu 5. E baixamos mais uma vez o 17, ó. Continuamos com 3, porque posso dividir 3 por 3, né? 3 dividido por 3 deu 1. Repete aqui o 17 e o 5. Agora eu vou dividir por quem? Por 5, ó. 5 dividido por 5 deu 1. E só falta eu dividir o 17. E o 17 é por quem? Por ele mesmo, né? Já que ele é um primo. Então, 17 dividido por 17, que dá 1, 1 e 1. Pronto, olha só. Agora vamos fazer essa multiplicaçãozinha. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 17. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5. Vamos ver. 5 vezes 8, 40. Bota 0, vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então, deu 90. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 17. Vamos lá. Agora ficou 90 vezes 17. 7 vezes nada é nada. 7 vezes 9, 63. 1 vezes nada é nada. E 1 vezes 9 é 9. Então, nós temos 0, temos 3. E 6 mais 9, 15. Nós temos 1.530. Esse é o resultado aqui, ó. 1.530. Agora vamos fazer todo aquele processo lá. Nós temos 12 17avos, temos 13 18avos e temos 13 15avos. Não é isso? E agora nós temos um denominador comum. 1.530. Vai ficar 1.530. Esse tracinho vai ser pequeno. Acho que é melhor aumentar logo o traço. 1.530 dividido por 17 vezes 12.
Vocês que estão em casa ainda têm a facilidade de correr para a calculadora, né? Até a questão mesmo disso. Se for necessário, use. Mas se pode não usar, fazendo a cabecinha, ainda é melhor. 1530 dividido por 18 vezes 13. E aqui do mesmo jeito. 1530 dividido por 15 vezes 13. Tia, isso tá ficando grande demais. Tá mesmo, né, gente? Então, vamos ver quanto é que vai dar aqui a nossa primeira. Essa nossa primeira, deixa eu tirar aqui esse cálculo aqui do MMC. Esta nossa primeira aqui vai dar 1080. Vai ficar 1530. Aí você vai dividir 1530 dividido por 17 vezes 12. Esse é o resultado. Se você já botou na calculadora, você já chegou até ele, né? E o segundo? Segundo resultado, 1105. E o terceiro resultado? Indo 1326. Agora que nós temos frações com todos os denominadores iguais, aí nós podemos comparar, né? Quem é a maior? Você vai buscar pelo numerador, tá bom? Então, quem é a maior? Aqui, ó, se você observar, já estamos assim em uma ordem crescente, ó. Essa é menor que essa e essa menor que aquela. Então, a minha maior fração, eu vou buscar pelo meu numerador, vai ser, vou botar aqui para vocês, 1326. Maior que 1105. Maior que 1080. Certo? Encontramos a nossa maior fração. Se encontrarmos a nossa maior fração, a resposta da sua pergunta, em que dia ela se aproximou mais da meta em que deveria alcançar? No dia de hoje, de ontem ou de anteontem? Como esta fração, ó, é a maior e ela é equivalente a esta aqui, tá vendo? Esta fração é equivalente a esta. Então, em que dia ela se aproximou mais? Anteontem, né? Ela se aproximou mais da meta
na produção de anteontem. De anteontem. Pronto? Vamos para a página 62 agora. Sexta questão, escreva as frações em ordem decrescente. Só que para isso, vou deixar aí vocês copiarem um pouquinho, né? Copiei. Ok? E nós vamos fazer MMC de novo, então vou precisar de bastante espaço, tá? Ok, vamos lá. Dar uma acelerada aqui porque o tempo está passando. Sexta questão. Escreva as frações em ordem decrescente. Como nós temos denominadores 10, 8, 4 e 2, vamos tirar um MMC aqui. De 10, de 8, de 4 e de 2. Todos aqui são por 2, né, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Continuamos dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2 e repetimos o 5. Continuamos por 2. 2 dividido por 2, 1 e repete o 5. Agora vamos dividir por quem? Por 5. 5 dividido por 5 que dá 1. Alcançamos todas as unidades. Fazemos a nossa multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5, 40. Vamos fazer então a nossa... Vou colocar um traço grande, que eu vou colocar todas elas num traço só. A primeira é 5 décimos, a nossa primeira fração. Deixa eu colocar as frações aqui em cima. 5 décimos, 4 oitavos, 2 quartos e 1 meio. Então, vamos lá. 40 dividido por 10, 40 dividido por 10 vezes 5, da nossa primeira fração. Na nossa segunda aqui, 40 dividido por 8 vezes 4. Depois, 40 dividido por 4 vezes 2. E a última, 40 dividido por 2 vezes 1. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver quanto é que vai dar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Segunda. 40 dividido por 8 dá 5, né? Porque 5 vezes 8 é 40. Então, ó, 40 dividido por 8 dá 5 e 5 vezes 4 é 20.
40 dividido por 4, 10. Porque 10 vezes 4 dá 40. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 2, 20. 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 1, 20. E agora? Tia, o que foi que deu nesse monte de fração aí? Ficou tudo igual, tia. Ficaram todas iguais. Exatamente. Aqui nesse caso, tem maior? Tem menor? Não, né? Então vamos responder. Sua resposta. Bote lá na sua resposta. Todas as frações representam um meio. Logo, não há fração maior ou menor. Pronto. Sétima questão, circule a menor fração. Vamos para a nossa sétima e última questão de hoje. Sétima questão. Circule a menor fração na letra A. Vamos analisar juntos. A tia vai colocar só a fração que nós vamos circular, tá? Nós vamos analisar juntos. F, G, H. Vamos lá. Na letra A, nós temos todos os numeradores diferentes, mas os denominadores estão todos iguais, tá? Como a gente quer a menor fração, você vai olhar para os numeradores e vai buscar o menor numerador. Quem é o menor numerador, meus amores? É o 2, não é? Então, a fração que você vai circular é 2 quartos, tá bom? Na letra B, o mesmo caso. Denominadores estão todos iguais. Procure o menor numerador. Certo? E na letra C? E na D? Sabe que eu vou deixar para vocês fazerem? Vocês aprenderem bem direitinho, né? Então, a letra C já tá de boa para você fazer. Vamos lá. Muito bom. E na letra D? Ai, tia, agora os numeradores estão tudo igual, os numeradores, tia. E o denominador é quem tá diferente, né? Agora, no denominador, como tu quer a menor fração, tu procura o maior denominador. Qual é o maior aí? É o 5, o 9, o 7, o 4 ou o 6? O maior é o 9, né? Então, ele vai ser a tua menor fração. Na letra E. Tá bem facinho, porque todos os denominadores estão iguais. Procura o menor numerador. Isso. E na F, é o mesmo caso dessa aqui, ó. Tu vai procurar pelo denominador. Procura o maior denominador.
E na letra G, denominador novamente. Procura o maior denominador. Quem é? É o 9. Então, bota lá. E na letra H, estamos com os denominadores iguais. Procura no numerador. O menor numerador. Menor. Foram só 2 casos apresentados aqui nessa 7ª questão. A de procurar entre os numeradores, né? Quando todos os denominadores estão iguais, você vai buscar a menor fração no menor numerador. Já quando os numeradores estão iguais e os denominadores estão diferentes, você busca a menor fração no maior numerador. Tá bom? Então, amor, beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula. Beijão da tia Silvana. Olá, meus amores! Olha que tanta alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Que maravilha! É com muito prazer e muita alegria que a tia Rosa está aqui, tá, gente? Com vocês, mais uma aula, tá? Juntinhos, né? A tia aqui, você aí em casa. A tia Silvana acabou de sair e ela falou que nós estamos dando início ao nosso novo projeto. Qual é o nosso novo projeto? Isso, o nosso novo projeto é junino, né? O projeto junino que vai falar sobre as coisas do São João, sobre a festa juninas, sobre as tradições do mês de junho, né, gente? Muito legal, as brincadeiras. E aí a gente vai falando um pouco, nas nossas aulas nós vamos falando um pouco de cada vez, né? Que legal, é sim, tá? Nós vamos falar das brincadeiras, o que mais? Das tradições, vamos falar sobre a festa junina, vamos falar sobre um monte de coisa, né? As comidas típicas dessa época, que são deliciosas, né, gente? Olha, uma canjiquinha, um milho verde, uma pamonha, um bolo de milho, ai que delícia, né? Já estou, ó, com a boca cheia d'água, só em pensar nesses alimentos. Gostosos, saborosos, né? A fogueira, temos também a fogueira, né, gente? Isso, mês de junho tem tudo isso. Então vamos lá, hoje 16/6/2021, ou seja, 16 de junho. Estamos aí na metade do mês, né? Do mês de junho, tá bom? Então vamos cuidar, quem tá devendo nota, quem tá devendo material, que se apresse em terminar, viu? É sim, tá? Porque logo, logo já vai acontecer as nossas provas, as nossas provinhas. E quem está devendo alguma coisa, tem que colocar em dias que é para a tia poder dar nota para vocês. Tá bom? Tia, nós vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos trabalhar o nosso livro da BNCC, tá? Você já está com ele aí, bem aí pertinho de você? Pois abre lá na página combinada, lá na agenda. Na página 40, vamos trabalhar da página 40 a 43. Vamos falar hoje sobre cidadania. Vamos falar hoje sobre cidadania, né? Algo que a gente deve levar para a nossa vida inteira, tá? Cidadania, sermos cidadãos, cidadãos da sociedade que nós estamos inseridos. Vamos lá, já pegou aí seu livro? Página 40. Ok? Cidadania é uma palavra que a tia Rosa gosta muito. A palavra cidadania.
Tinha o que é cidadania? Cidadania, lembra que nós trabalhamos os nossos deveres e os nossos direitos? Pois cidadania não é nada mais do que isso. Nós colocarmos em prática os nossos direitos e os nossos deveres. Não em casa, só em casa, nem só na escola, mas como cidadão de uma sociedade. Isso, não só um cidadão social, mas como também um cidadão político. Tia, ainda sou uma criança, como é que eu vou... Mas é de criança que a gente começa, tá? Ser um bom político. Não aquele político, né? Bom, tô falando do político de você querer entrar na política, não, tá? Mas de você se conhecer um pouco dos seus direitos, né? Como cidadão, relacionado a quê? Tia, aos governantes. Né? É isso aí, tá, gente? Então, o que diz aí no seu livro? Que cidadania é a prática dos direitos e dos deveres sociais e políticos estabelecidos dentro de uma comunidade. Nossos direitos na nossa comunidade. Nós temos que reivindicar pelos nossos direitos, tia, mas hoje a gente pode estar reivindicando muita coisa, não. Sim. Olha, são nossos direitos. Quando é um direito que cabe a nós, não só a mim, mas a todos, a gente tem que ir atrás, né? E também a condição de cidadão, que é um indivíduo que eleva sua vida social de acordo com as leis vigentes de onde vive. Tia, por que a senhora está dizendo que as leis de onde a pessoa vive? Porque dependendo as leis, elas podem mudar de lugar para lugar, tá? Por exemplo, você mora na região norte, lá na região sul, pode ser um pouco diferente. Você mora na região centro-oeste, na região nordeste, pode ter outras mudanças, tá? Mas aquelas que estão na Constituição, vale para o Brasil inteiro, tá? As leis que estão na Constituição, não importa onde seja o local, ela é a mesma, tá? É a mesma na região norte, na região sul, na região nordeste, na região centro-oeste. Ela não muda. Da Constituição, não muda, tá? Já já a gente vai saber o que é uma Constituição. Bom? E aí, lá mais na frente, diz assim, ó. Ele vai falar que os cidadãos livres, né, eram aqueles que eram filhos de pessoas livres também. Ou seja, no caso das pessoas que não fossem escravos. Então, quem era livre? Eram os senhores, né, os filhos de senhores, né, as pessoas da sociedade eram pessoas livres. Aí ele vai falar, na primeira noção de cidadania, veio dos povos gregos, muito tempo atrás. Mas então não veio do Brasil, não? Não, tá? Veio da Grécia, tá? Os gregos iniciou lá na Grécia. E a gente vai pulando, né? Quem compunha a democracia grega era o cidadão. Aí nós vamos no conselhos que decidiam os rumos que as comunidades seguiriam. Cada cidadão tinha voz e poder de voto iguais. Aqui já vai falar da questão do voto, né? Quando começou, as pessoas que poderiam votar e quem não podia, tá? Entretanto, não era conferido o título de cidadão a qualquer habitante das comunidades da Grécia. Apenas homens livres, filhos de homens livres, podiam ser cidadãos, eram chamados de cidadão. Então, tia, os filhos dos escravos não eram cidadão? Não. Não era considerado como cidadão, porque era filho de escravo. Só era considerado pessoas livres, senhores, os filhos dos senhores, né? As pessoas de poder aquisitivo um pouquinho mais elevado. No caso dos negros, dos escravos, não eram livres, tá? Nem eles, nem seus filhos. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. E suas opiniões não tinham qualquer peso, não tinham qualquer valor. Ninguém nem dava, nem olhava para que essas pessoas falavam.
Ah, mesmo se ele tivesse no direito dele, sim, ninguém nem olhava, não dava nem, como se diz, nem trela, né? Então, era mesmo que nada. Quem tinha? As mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Então, essas pessoas não eram consideradas cidadãos. E suas opiniões não tinham qualquer peso ou qualquer valor. A cidadania só era igualitária dentro de suas próprias assembleias. E, senhores, fora desses meios, a política nas comunidades era feita de cima para baixo, ou seja, do lado grandão, né, do presidente para os menores. Fora desses meios, a política nas comunidades era feita, né, dessa forma, de cima para baixo, dos governantes para os pequenos. Ou seja, o povo vivia de acordo com os ditames da elite da cidadania, né, dos elites cidadãos. Ou seja, das pessoas que tinham poder aquisitivo, poder. Ou seja, os filhos dos senhores livres, né? Está falando aqui as pessoas que eram consideradas livres na sociedade. A noção de cidadania mudou de acordo com os tempos. Aí ela foi mudando, graças a Deus, né? Ela foi mudando de acordo com o tempo, né? A cidadania se aproximou mais da forma que conhecemos apenas no século XVIII. Tá? No século XVIII, na Europa, isso, ó, já começou, foi aqui no Brasil? Não, bem longe daqui, né? Na Europa. Então, a partir daí, teve, no século XVIII, passou a ter-se uma noção de cidadania, tá? Se aproximou mais nos dias de hoje, a partir lá naquele tempo de Chitia, tanto tempo sim, então muito tempo atrás. Mas isso não quer dizer que a partir daí todas as pessoas passaram a ter seus direitos como cidadão, né? A gente sabe que não. Até você que é criança sabe disso. E aí, tia, lá do outro lado, na página 40 ainda, diz assim, conquista da cidadania. Conquista da cidadania. Que conquistas são essas? Será que houve conquista de lá para cá? Sim, houve sim, né? Vamos lá. A ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. Então, conquista, nós falamos da cidadania, né? Conquista da cidadania. As conquistas, né, da cidadania. Da cidadania. Então, essas conquistas é a ideia de que a ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. E até hoje as pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. E isso a gente vê muita gente ainda sofrendo preconceito nas ruas, tá? Às vezes não só nas ruas, mas em estabelecimentos, né, comerciais, às vezes no seu próprio trabalho. A gente ainda vê muito preconceito. Então, tia, mas existe leis, né, que garante à pessoa, né, os seus direitos, no caso do racial, a cor da pele, né? Então, a pessoa que pratica algum ato relacionado à cor da pele, ela pode sofrer, né, sofrer as suas penalidades. Por quê? Porque está lá na Constituição, está lá nos direitos, nas leis, né, que favorece as pessoas os seus direitos, tá? Então ele diz, sofrem discriminação, não só na questão da cor da pele, gente.
mas também na questão econômica. Às vezes o pobre que não tem nada, vai lá, às vezes é humilhado pelo patrão. Então, isso também é discriminação, tá? Você está discriminando por ele ser pobre. Então, existem várias formas de discriminar, tá? Não tem seus plenos direitos garantidos. Vamos lá. E dentro dessa conquista na cidadania, a gente já conquistou muita coisa, sim, né? Já conquistou algumas leis. Por exemplo, nós temos várias leis que nos favorece, né? Favorece os cidadãos. E aí, dentro dessas conquistas aqui, nós temos a relação do servo, escravo e senhor. Deixa eu começar a relação. Escravo, a relação do servo. Quem é o servo? Aquele que serve. Por exemplo, na indústria. Quem é o servo? É o trabalhador, aquele que vai lá fazer o seu serviço todos os dias, tá? Escravo e senhor. O escravo é aquele que obedece tudo que o seu dono, ele tem um dono, tudo aquilo que o seu dono manda ele fazer, ele tem que obedecer. Então esse é o escravo e o senhor. E a relação do servo. Tia, qual a diferença do servo hoje para o servo escravo? Hoje nós temos diferença, né? Muito grande. Então o servo hoje ele vai lá, ele serve, ele trabalha, mas ele no fim do mês ele recebe seu salário pelaquilo que ele trabalhou, mesmo ele sendo servo, ele sendo empregado, tá? E o escravo, tia? Não, o escravo não ganhava nada, ele morria de trabalhar, né? Trabalhava muitas horas por dia e não ganhava nada, a não ser o alimento, e olhe lá, o alimento de péssima qualidade, né? Então, essa é a relação do servo, escravo, senhor. Então mudou, tia. Hoje tem um escravo ainda? Não, gente. Claro que tem gente ainda trabalhando, né, nessa questão da escravidão. Tá? Mas hoje a gente trabalha para receber um salário. Mesmo que ele não seja tão digno, mas os trabalhadores trabalham e no final do mês recebem o seu salário. Tá? Então ele trabalha e recebe. Ele recebe pelaquilo que ele trabalha. Bom? Em vários lugares do mundo, a escravidão era um elemento comum na sociedade. A gente sabe disso, que a gente já leu bastante, falou sobre, né, sobre a escravidão, lá no começo da história do Brasil, né? A gente falou bastante sobre essa questão da escravidão. Era um elemento comum na sociedade. Os escravos eram ditos inferiores aos seus senhores. Os escravos eram como um pano de chão. O senhor poderia passar, mandar ele deitar e pisar em cima. Olha, gente, bem, isso dói na nossa consciência, né? Nos dias atuais, quando a gente fala nisso, a gente já pensa, já vem assim uma cena na nossa cabeça. Os homens livres, então ele diz, os escravos eram ditos inferiores aos senhores, os homens livres, que os senhores eram os homens livres, né? Então, no Brasil, aí aqui ele já vem falar bem lá no começo, né, da história do Brasil, 1500 a 1822, né? Aí ele fala da questão escravista, né, dos escravos daquela época, tá? E aí a gente vê uma imagem, né? A imagem, como era aquele tempo, como era a escravidão naquela época. Não dá para você ver não, porque a imagem ela é bem escura, tá? Mas tem aí no seu livro. Hoje a gente não tem mais esse tipo de trabalho, né? De trabalhar, trabalhar bastante, né? Eram presos, né? E tudo. Hoje nós temos o trabalho industrial. Nós temos vários tipos de trabalho hoje, mas o maior deles é o industrial. No industrial, tinha nas fábricas, isso. O trabalhador, ele vai lá, ele trabalha as suas horas de serviço. No final do mês, ele vai lá e recebe seu salário.
tá? Isso. Aí vamos falar agora de mulheres, tá? Mulheres. Vamos ver o que tem, o que diz aqui sobre mulheres, tia. Mulheres. A noção de igualdade entre homens e mulheres, será que é igual, hein? Será que é o trabalho? Será que as noções de igualdade é a mesma coisa para o homem e para a mulher? Ou será que tem alguma diferença, né? Então, a noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Hoje a mulher já sai para trabalhar, o homem também. O homem pode trabalhar em indústria, a mulher também, né? Homem dirige, mulher também. O homem, ele pode ser gerente de uma empresa, mulher também. Então, hoje tem uma facilidade, né? Nós temos hoje essa igualdade, tá? Até recentemente, pregava-se que as mulheres deviam obedecer aos homens. Olha que coisa é essa, né? Que as mulheres deveriam obedecer aos homens sem o menor questionamento. Ou seja, o homem mandava e ela, sim, senhor, né? Não podia falar nada. Então, isso, tá? Ela não poderia fazer nenhum questionamento relacionado a nada que o homem falasse. Os homens podiam castigá-las se assim desejasse. Já imaginou, gente? Ai. As mulheres serviam apenas para complementar a vida dos homens, cuidar do lar, dos filhos e do marido. Aí também tem uma imagem aí, né, relacionada a isso. A esposa com os filhos esperando, sentado, e o marido chegou, né? Aí nós temos também criança. Vamos ver o que fala aqui sobre criança. As crianças. Até pouco mais de um século, quanto é um século? Tinha um século há 100 anos, isso. Há pouco mais de um século, as crianças eram tratadas como adultos, em miniatura. Assim que tivesse forças, começavam a trabalhar pesado com os seus pais e levavam uma vida pouco diferente dos adultos. Ah, gente, que coisa mais desagradável, né? Mas era assim mesmo, tá? As crianças, quando elas já estavam com uma idadezinha, né, assim, então, digamos, 10 anos, elas já começavam a trabalhar junto com seus pais. Não os filhos de senhores, nós estamos falando das pessoas, né, dos escravos, dos filhos de escravos. Também nós falamos também a ideia dos filhos de quem? Que nós falamos também, né, as mulheres, crianças estrangeiras, dos filhos de estrangeiros que vinham para trabalhar nas fazendas. Então, eles também trabalhavam assim como os filhos de escravos, tá? Tinha uma certa idade, a partir de 10 anos, já tinha força, então já levava para a lavoura, para trabalhar. Ou então já trabalhava na casa dos senhores, né? Como a gente viu que os garotos amolavam os facão, né? Cuidavam dos cavalos e assim outros tipos de afazeres. E as meninas também, né? E aí, tia? Não existia a noção de que nessa fase da vida a pessoa precisa principalmente de afeto e proteção. No caso, as crianças, né? Nessa idade precisa muito de afeto, de carinho, de atenção, de alguém que tá ali, ó, pegando né? Dando os conselhozinhos aqui no ouvido, vamos cá, o que é que você tá fazendo de errado? Então, tá precisando de quê? Um abraço, conversar, né? É isso que as mamães e os papais fazem hoje. Mas na hora de brigar também, né, gente? Então, hoje, lógico, mudou muito, né? Bem diferente. Hoje já tem o Estatuto da Criança, também temos o Estatuto do Idoso, que são leis que regem, né? Leis que defendem tanto as crianças como os idosos.
E aí nós temos aí, tia, a Constituição. Na Constituição, tia, olha, lembra que eu falei para você que a tia ia falar para vocês que era Constituição? O que é a Constituição? Constituição, gente, nada mais é do que um conjunto de leis. Um conjunto de leis, tá? Conjunto de leis fundamentais que regem um Estado. Pode ser um Estado, pode ser um país, tá? Um conjunto de leis que regem o Estado. Então, tudo que está na Constituição é obrigatoriamente para ser feito. Então, são leis. São várias leis que está lá nesse livro da Constituição. Se você quiser buscar um direito e ir atrás do direito seu, baixe lá na Constituição. Você vai saber se ele é um direito e que você tem direito a esse direito. Tá certo? Então, a Constituição nada mais é do que um conjunto de leis fundamentais que regem um Estado, tá? Que regem um país. Nela, além dos direitos, estão descritos também os deveres de cada cidadão. Porque nós temos direito, mas também nós temos deveres, tá? Se lá na Constituição tem uma lei de trânsito, tá? E ela nos garante que se acontecer um acidente, eu posso ter uma ajuda de custo, mas também lá tem dizendo que eu tenho deveres a cumprir, eu tenho que andar, observar as placas, tenho que andar a quantidade de quilômetros que é permitido. Então é isso, eu tenho direitos, mas também eu tenho deveres como cidadão, tá? Então, desde a independência até os dias de hoje, o nosso país já teve 7 constituições, até os dias de hoje. Então, tinha quantas constituições? 7. 7 constituições até os dias atuais. Mas aqui rege as passadas, nenhuma tem validade. Então, qual é que vale, tia? A que é a vigente, a de hoje, né? Que ela foi escrita em 1988. Então, a Constituição de 1988 é a que rege nos dias atuais. É nela que nós buscamos algumas informações relacionadas a direitos. Tá bom? Isso. Ok? Pronto, agora nós vamos para a nossa atividade, né? A tia só focou alguns pontinhos, né? Como a cidadania, conquista da cidadania, direitos das mulheres, das crianças, Constituição, né? E a gente falou quantas Constituições, tia? 7. Mas a atual é aquela que foi regida, que foi criada em 1988. Essa é a nossa Constituição até os dias de hoje, tá? As antigas, as que foram criadas antes desse ano aqui, dessa data, elas já não são mais válidas, tá? A gente não mais utiliza essa aqui que é a atual. Aí nós temos direito do povo. Quais são os direitos do povo? Tia está falando do povo, que povo? Do povo em geral, da sociedade, né? Como cidadão de um país, o povo deve ter direitos. Sim, as pessoas, o povo de um país tem que ter seus direitos. Muitas vezes os nossos direitos, eles são o quê? São atropelados, né? E aí a gente precisa conhecer para poder ir em busca desses direitos. E aí vai aonde? Na Constituição, né? Então, como cidadão de um país, o povo deve ter direitos, ou seja, cada sociedade inserida numa nação tem o direito de ser governada por suas próprias leis, religiosa, organização política e forma de viver, desde que não desrespeitem os direitos humanos. Então, as leis, elas têm que estar de acordo com o respeito.
tá? Que não venha desrespeitar os direitos humanos, que não venha desrespeitar uma sociedade. Então é o que ele diz, né? Uma nação cada sociedade inserida numa nação tem o direito de ser governada por suas próprias leis. Ou seja, está dizendo que cada país tem as suas próprias leis. O Brasil tem suas leis, tá? Os outros países cada um tem as suas leis, né? A China, o Japão, cada um tem suas próprias leis. Apesar disso, existem em vários países pessoas que não souberam e ainda não sabem respeitar o direito de povos diferentes quanto governavam. Em alguns casos, a cultura e o modo de vida dessa sociedade sofreram verdadeiros extermínios. Aqui a gente vai pular essa parte, tá? Pronto, a gente vai para a página 43, que é a nossa atividade. Só tinha tomar uma água. Vou pegar aqui. Pronto, vamos lá. Na primeira questão, ele diz: de acordo com o que você estudou, marque corretamente, completando a definição. Aí ele tem lá no quadrinho, um quadrinho aí, pequenininho, que tem o nome dentro, cidadania. Aí tem a cidadania é. O que é a cidadania que a tia falou? No item A, tem o quê? No item A diz assim: a prática da taxação dos bens previamente estabelecido dentro de uma comunidade. E também a condição de construtor de cidades que levantam os prédios públicos. Isso é cidadania? É não, tia. Muito bem, é não, viu, gente? Não marquem. Vamos ver o B. No B diz assim, olha: cidadania é a prática dos direitos e deveres sociais, políticos e estabelecidos dentro de uma comunidade. Isso? Ah, tia, é isso mesmo, né? Que nós acabamos de falar lá no começo do texto. Então, é a prática dos direitos e deveres sociais e políticos estabelecido dentro de uma comunidade. Marco X. Já encontramos, né? No item C diz assim, ó: cidadania é um aglomerado de cidades. Tem nada a ver, né, gente? No item D, cidadania é uma forma de construir cidades muito bem elaboradas. Não, né, gente? Cidadania está falando de leis. Pronto, então a correta é a B, tá bom? Essa é a primeira questão. Na segunda questão. Nós temos a imagem, aí dentro desse nome é escravo, né? Escravo, né? E tem a figura aqui do lado, tá? Na outra tem outra figura. E aí tem assim, homem livre. Homem livre. Na outra tem a outra imagem. E aí tem a palavra mulher. Vamos ver o que ele quer. Tinha para fazer o que aí? Desculpa, tá, gente? Lá, pinte apenas quem não tinha voz e direito na democracia grega antiga.
da antiguidade. O escravo tinha direitos. O escravo ele podia votar na democracia. O escravo ele tinha direito a falar, a lutar pelos seus direitos. Tinha não, né, gente? Vamos para o outro. O homem livre. Ele pede para você pintar. Pinte apenas quem não tinha voz e direitos na democracia grega antiga. Então você vai pintar aqueles que não tinham direitos. Então o escravo não tinha direito, eu vou pintar ele? Vai. Né? Ele não tinha direito. Nem tinha direito, nem voz. Ele não podia nem abrir a boca para falar nem ar. Vamos para o homem livre. O homem livre, ele tinha voz e direitos na democracia, ele podia falar, podia brigar pelos seus direitos, podia votar, podia andar livremente, sim. Então você vai pintar? Não. Você vai pintar só aqueles que eram excluídos, aqueles que não tinham direito nenhum na democracia. A mulher tinha direito na democracia? Ela podia falar? Quando o marido falava, ela podia responder? Não, né? O dever dela era ficar em casa, cuidar dos filhos e cuidar do marido e da casa. E não podia falar nada, né? Reclamar de nada. Então você vai pintar quem? Você vai pintar só o homem livre, tá? Só a segunda imagem. Vamos para a terceira questão. Em que época o conceito de cidadania se aproximou mais da definição atual, nos dias de hoje? Aí nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. No primeiro ele diz assim, a partir do século XVIII na Europa. Certo? Ele está pedindo para você marcar a época que o conceito de cidadania se aproximou mais da definição dos dias atuais. Quais foi? Foi a partir do século XVIII, na Europa? Vamos ver, né? O outro diz assim, na época da Segunda Guerra Mundial. Foi na época da Segunda Guerra Mundial? Foi não, tia. Vamos ver aqui. Na época da Cruzadas, também não. Na época das grandes navegações. Qual foi a época das grandes navegações? Foi muito tempo atrás, né? Lá em 1500 e alguma coisa, 1580, 1570, isso, 1584, por aí. Então não foi. Se ele tá perguntando dos dias atuais, quando é que foi, né? Vocês lembram que a gente até colocou a data 1988? Foi a partir do século quê? Do século XVIII, né? Então, a partir daí é aquela que vale, a Constituição. Em que época o conceito de cidadania se aproximou mais da definição atual? A partir do século XVIII, tá? Pronto, quarta questão. Quarta questão. Ele diz assim, ó, complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. Vamos ver aqui, as palavras do quadro são direitos, garantir, gradual, inteiro, processo e direitos. Quarta questão. Aí no primeiro traço ele diz a conquista de iguais para todas as pessoas. O quê? A conquista de direitos.
de direitos. A conquista de direitos iguais para todas as pessoas foi um processo, gente. Foi muito difícil, tá? Então, foi um processo muito grande, muito desafiador. Então, foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi o quê? Foi gradual, né? Foi gradual. Não foi da noite para o dia, foi gradual. Então foi acontecendo aos poucos, tá? Nós podemos até falar que foi anos e anos, né, para poder chegar nessa conquista. Então, a conquista de direito, a conquista de direitos iguais para todas as pessoas não foi um processo que se deu da noite para o dia. Muito pelo contrário, foi gradual. Devagar e ainda não se efetivou por inteiro. Por inteiro, tá? Ou seja, ainda está em processo de mudança. Por inteiro. Até hoje existe a necessidade de as pessoas lutarem para garantir os seus direitos. Porque a gente bem sabe que mesmo nós sabendo que nós temos esse direito, às vezes a gente tem até medo de ir atrás. Por quê? Porque às vezes nós nos sentimos pequenos, né? E às vezes nós somos massacrados pelos grandão. Então tem muita gente, mas é bom a gente lutar, né? Mesmo que dure anos e anos. Pronto? Na quinta questão. Vou apagar aqui. Vou fazer aqui desse lado, tá? Quinta questão. O que é Constituição? Bem fácil, né? A gente já falou. O que é uma Constituição? É um conjunto. De leis fundamentais que regem o Estado. Que regem um Estado. Um Estado. Eu vou botar esse Estado aqui, porque esse Estado aqui está falando né? Estado. Esse Estado que ele fala pode ser relacionado a país também, tá? Pode ser. Nós falamos que na Constituição ela é regida pelo governo, né? Cada país tem as suas próprias leis. Então, Constituição é um conjunto de leis fundamentais que regem um Estado. Esse Estado pode ser um país, tá? Pronto, meus amores. Terminamos. Ok? Dá só um tempinho aí para você fazer, tá? Pronto. Pronto, e é isso aí, tá, gente? Terminamos a nossa atividade de hoje, nosso conteúdo e a nossa aula também. Então, na nossa próxima aula, estaremos aqui juntinho novamente. Eu aqui, você aí, né? Nos cuidando de quem nós amamos, tá? E com muita alegria, a tia também vai se despedindo de vocês, só por hoje, tá? Então, ó, com muito amor, muita alegria. Beijinho no coração de vocês, tá, meus amores? Fiquem com Deus e até
a nossa próxima aula. Beijo!